Se vocês acompanharam o meu último vídeo, eu li com vocês um trecho do livro Pop Yoga, do Pacôme Chen-Lemon, em que a gente falou sobre a natureza da televisão, o mundo das imagens suspensas, como a televisão se transformou num veículo de envenenamento, até porque ela não poderia ser de outro modo, dado o momento em que ela surge na história humana, e a solução oferecida pelo Pacôme, que é olhar para as séries como sendo uma expressão da alma da TV, ou consequentemente da nossa alma, e por meio de um processo de exegese mística, devolver a verdade, né, separar da imagem aparente a verdade e devolvê-la ao seu coração esotérico, ou seja, transformar a nossa alma por meio desse processo. Ele, inclusive, cita Twin Peaks como o episódio final da segunda temporada, a aparição da Loja Negra, como sendo a revelação da alma da TV, a TV como sendo a Loja Negra, uma janela para a Loja Negra. A Loja Negra, que na teosofia é o espaço extrafísico, metafísico, ocupado pelos iniciados do caminho da mão esquerda, ou seja, os feiticeiros, os bruxos. Pois bem, David Lynch, com Twin Peaks, tentou combater o que a TV havia se tornado. O objetivo da série Twin Peaks era quebrar esse círculo de doença que havia se estabelecido entre o público e a TV. Na época em que Twin Peaks é produzida, havia muitas séries policiais. E as séries policiais, elas começavam com uma morte, sem nenhuma consequência, e você investigava a morte, e no final daquele episódio você descobriria o assassino e tudo ficava normal. A morte havia se transformado em algo indolor. E David Lynch entende que isso está envenenando a alma humana e impregnando o ar, o zeitgeist, o espírito da época, que pede novos programas desse tipo e se transforma num ciclo, um círculo vicioso de sofrimento e dor, como dirá a Log Lady nas introduções de Twin Peaks, escritas pelo próprio David Lynch. Então a ideia era que por meio da morte da Laura Palmer, de todos os desdobramentos da morte dela e dos mistérios que emergiriam através dali, nós tivéssemos a nossa alma curada e a própria TV fosse redimida. Não à toa, o David Lynch reclama. Diz que uma espécie de bicho entrou nas pessoas e elas queriam porque queriam descobrir quem era o assassino. E aí houve pressão do público, então houve pressão da produtora, e o assassino foi revelado no começo da segunda temporada, simplesmente matando a série, e depois o David Lynch volta para enterrá-la no último episódio, o episódio em que mostra a TV como a Loja Negra, que é o que a gente falou no último vídeo. Então, em 2017, acontece Twin Peaks The Return, a terceira temporada de Twin Peaks, o retorno de Twin Peaks, conforme Laura Palmer havia profetizado no último episódio, né? Nos veremos daqui 25 anos, e todo mundo de olhos atentos para o que a série ia nos mostrar, e a gente se depara com uma série bem diferente, muito mais violenta, com muito mais mortes, com muito mais sombras. E se você vem acompanhando, então você sabe por quê. Aquela série estava reproduzindo o que era a TV, o que é a nossa TV agora. A nossa TV hoje enquanto nos anos 80 você tinha uma série, por exemplo, chamada O Homem que Veio do Céu, passou no SBT essa série, que era a história de um anjo ajudando pessoas. Hoje nós temos uma série extremamente popular cujo protagonista é o diabo, né? A série Lúcifer. Até o padre Fábio de Mello postou um memezinho, né, falando
tampando a cara, assim. Ai, meu Deus, que homem. Não, ele não falou isso, né? Ele falou, de repente você tá torcendo pelo diabo e tal. Enfim, nós temos nos anos 90, acredito, acho que 90, nós temos a série Sabrina, que era uma sitcom, e agora nós tivemos uma série Sabrina, um remake daquela série original com símbolos e práticas do satanismo. Até mesmo a imagem de Baphomet dentro da escola satânica. Então o Twin Peaks vai mostrar esse momento da nossa alma, que é como a nossa TV está. A TV é um símbolo da nossa alma. Se você acha a TV podre, eu não assisto, a TV é podre, ela está espelhando a sua alma, ela está espelhando a minha alma, mesmo que a gente não assista. E aí, então, nós temos o 8º episódio, o famoso, ou infame, talvez, 8º episódio da 3ª temporada de Twin Peaks, aonde, assim como Kenneth Grant e Grant Morrison, David Lynch mostra a bomba, a explosão da bomba atômica, a criação da bomba atômica, como sendo a porta por onde a mãe de todo o mal, uma figura grotesca, entra no nosso mundo e cospe uma gosma parecida com... Ela vomita uma espécie de jorro, de sêmen talvez, com ovos podres, de onde vão sair criaturas, meio sapo, meio mosca. Interessante que pareçam com sapos, porque no livro do Apocalipse é dito que da boca do dragão, da besta e do falso profeta são enviados espíritos imundos semelhantes a rãs, que convocam os reis da terra para uma guerra, a guerra do Armagedon. E essas coisas entram nas pessoas e é significativo, né? Porque é um bicho que entra numa pessoa e é exatamente assim que o David Lynch se referiu à angústia que tomou conta das pessoas para saberem quem matou Laura Palmer, né? Um bicho entrou nas pessoas. A gente vai mostrar isso detalhadamente no futuro. David Lynch é praticante da meditação transcendental, é um ardoroso defensor da meditação transcendental. Eu não tenho nada a dizer sobre meditação transcendental, a não ser que para o David Lynch ela foi um estímulo desinibidor, ou seja, um mecanismo que permitiu a ele ter um encontro com a divindade, transcender a consciência ordinária humana, mas foi um estímulo para ele. Outras pessoas não têm, a maioria das pessoas não colhe o benefício que ele colheu da meditação transcendental, que ele mesmo descreve, né? Como harmonia, como ver as pessoas como amigas e não inimigas, como ser mais criativo, mais bondoso, né? Essa experiência de bem-aventurança, muitas pessoas têm por muitos meios. Para o David Lynch foi a meditação transcendental. Mas eu estou citando a meditação transcendental apenas para destacar que o Oriente, em especial o hinduísmo, é muito importante na visão de mundo do David Lynch. Por exemplo, no episódio 14 da 3ª temporada, o personagem Gordon Cole, que é interpretado pelo David Lynch, conta que ele teve um sonho com a Monica Bellucci. E no sonho, ela fala sobre estarmos vivendo dentro de um sonho. E aí ela olha para ele, mas na verdade olha para nós, né? Ela quebra a 4ª parede e pergunta quem é o sonhador. Eu vou falar um pouco sobre quem é o sonhador, mas primeiro eu quero mostrar por que eu disse que isso tem a ver com o hinduísmo. Porque essa é praticamente a mesma sequência de ideias que aparece no livro Histórias Eternas dos Upanishads. Os Upanishads são tratados de filosofia esotérica hinduísta. A sequência que eu vou ler agora ela é quase uma paráfrase. Eu não vou ler diretamente do Upanishad citado, porque ela ficaria muito longa, né? Mas eu vou ler a fonte provável de onde o David Lynch tirou as suas expressões, as expressões que ele usa em suas palestras e também algo que ele citou, tanto no lançamento de Império dos Sonhos, como também numa abertura de uma palestra /livro
sobre meditação transcendental. Então, no Histórias Eternas dos Upanishads, nós lemos: olha, Balaque, disse o rei, você vê aquela aranha? Sim, disse Balaque, vejo a aranha se movendo ao longo de sua teia. Somos como a aranha, disse o rei. Nós tecemos nossa vida e depois vivemos nela. Somos como o sonhador, que sonha e depois vive no sonho, que é o que a Mônica Bellucci diz, né? Isso é verdade para todo o universo, é por isso que se diz: tendo feito a criação, o Criador entrou nela. Isso é verdade para nós. Criamos nosso mundo e então entramos nele. Vivemos no mundo que criamos. Quando nossos corações são puros, criamos a vida bela e iluminada que desejamos, que é exatamente isso que o David Lynch diz que é possível adquirir por meio da meditação transcendental. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero explicar o que o David Lynch entende que adoeceu a TV, o que ele entende que destruiu a série, a TV e a série, e o que é que a gente combate aqui no canal. Porque trata-se da mesma coisa. Então, essa citação, ela é adaptada de um Upanishad, de um desses livros, né? O Brihadaranyaka Upanishad, certo? É um livro muito antigo, provavelmente ele tem pelo menos algumas camadas que foram compostas no século 8 a.C., então ele é muito antigo, e ele é um tratado filosófico, né, que, entre outras coisas, descreve a criação do mundo e a formação da individualidade. Eu sei que pode parecer muito confuso se você não está acostumado com essas coisas, mas eu prometo que vou tentar deixar o mais fácil de entender possível. Então, no primeiro livro, no primeiro tomo deste livro, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: desde o início não havia nada aqui. Tudo estava cercado pela morte ou fome, pois a fome é a morte. Então, antes de haver criação, antes de haver qualquer ser, é dito que tudo estava cercado pela morte ou fome. Morte ou fome. E aí ele diz que a fome é a morte. Para entender isso, nós vamos ler uma análise desse texto pelo Swami Krishnananda, um dos grandes mestres do hinduísmo, que ele explica sobre esse texto. Vamos ler esse e mais um, e aí a gente vai entendendo qual que é o grande problema e por que aqui a gente fala tanto de mão vazia, né? Ainda explicaremos. Eu vou explicar um pouco de mão vazia hoje, mas esse é como o Grant Morrison chama esse mesmo problema metafísico. Por que a gente é contra o hype? Né? Porque afinal de contas, o que a gente está entendendo? Que a cultura pop, ela contém a tradição do Oriente ou revelações divinas que podem nos fazer encontrar outra vez com o sagrado. Então, nós precisamos saber como abordar isso, como chegar a isso, como contactar isso. E a gente tem dito, né, que o hype, que a ideia de consumir as coisas é negativo para esse projeto. Então vamos lá. Vamos entender aqui com a explicação dele. Eu lerei apenas alguns pontos, tá? Só os que são necessários para que a gente possa entender do que está sendo falado aqui. Originalmente não havia nada. A morte estava envolvendo tudo. Esse é todo o significado, literalmente, desta frase. No começo das coisas, o que havia? Não havia nada. Havia um princípio de morte devorador e que tudo consumia. Por assim dizer, nada mais podemos conceber. Ele diz que, por isso que é chamado de fome, né? Havia um princípio, a morte, que também era fome.
um princípio devorador. Depois ele continua: o princípio da morte devoradora é o elemento da fome que se apodera dos objetos. Aqui a fome não significa apenas o apetite por pratos comestíveis, como arroz, cevada, etc. Aqui está um princípio metafísico. Aqui a fome é um elemento cósmico. Por que ele está dizendo que é um princípio metafísico e um elemento cósmico? Porque existem dois. O absoluto, que ainda não está manifestado, mas ele está lá, e ao redor dele, essa fome, essa morte que é a fome. Então haviam dois princípios, esses princípios mais tarde vão entrar em conflito. E ele explica, né, que não é uma operação biológica do baço, do fígado, do estômago do indivíduo, né? Ele diz que isso pode ser considerado como a fome da alma. Não havia nada, exceto o desejo de agarrar o objeto, se é que alguém podia dizer que alguma coisa estava ali. Ele cita a palavra sânscrita, asanayaya. Asanayaya é a fome do indivíduo de agarrar, absorver, abolir e devorar o objeto. Sabe a expressão que a maioria de vocês usa para a cultura pop, para um filme, para uma série, para um quadrinho? Consumir, correto? Eu não consumo isso, eu não consumo essa mídia, eu não consumo esse jogo. A maior parte dos sentidos de consumir estão ditos aqui. Absorver, abolir, devorar. Isso quer dizer que a nossa ansiedade de pegar uma coisa, de possuir uma coisa e fazer ela desaparecer dentro de nós é asanayaya. É a fome metafísica, que é a morte. É morte porque o objeto desaparece, é morte porque eu não me sacio, e ainda é mais do que isso, ele vai dizer que é a morte porque a unidade que havia no princípio, ela se desfaz por conta desse princípio de fome. Então a diversidade emerge da morte da unidade. Ele explica que a criação nada mais é do que a projeção da externalidade no ser indivisível. O que isso quer dizer? Não havia nada fora do absoluto. Mas quando essa fome projeta no absoluto a externalidade, ou seja, a ideia de que existe alguma coisa fora dele e que vai fazer inclusive com que ele produza outros, quando ela faz isso, então surge a criação, porque o absoluto vai se dividindo em muitos outros. Para que isso aconteça, ele chama isso, né, de princípio distintivo. O efeito é isolado da causa por um ajuste peculiar da consciência dentro da causa. O que isso significa? Significa que você acredita que todas as coisas que estão fora de você, você primeiro acredita que elas estão fora de você, e então você as deseja. Vamos lá. Vamos pensar que todos nós somos o absoluto. Não a soma de nós é o absoluto. Não somando nós e todas as coisas, não é uma soma que produz o absoluto. Todos nós somos o absoluto, no sentido em que o absoluto é nosso reverso, é o outro, como eu falei lá no vídeo do Zack Snyder. Mas esse princípio de externalidade vai fazendo com que esse absoluto comece a criar distinções dentro dele, até que o absoluto aparentemente não existe mais e restam os objetos e sujeitos. Então o filme que você quer ver, o quadrinho que você quer ler, o jogo que você quer jogar, ele existe dentro de você. Mas porque a fome te atingiu, você acha que ele está fora. E aí o que é que as empresas, as forças das trevas aprenderam a fazer?
a alimentar em nós mais do que o desejo, porque no fim das contas, toda a emoção, aquilo que vocês chamam de experiência, né? Então aí já surge a cultura do spoiler, né? Eu não quero spoiler porque eu preciso da experiência completa, né? E aí a experiência fica uma coisa reduzida, né? Muito reduzida. Já falamos de experiência aqui também. Essa experiência que você quer ter, na verdade, é uma experiência que você não terá. A da união com aquilo. Você espera, mesmo que inconscientemente, que aquele objeto complete você. Mas ele não vai completar, porque você está dividido. Porque você o entende como externo a você. Então virá a fome de novo, a frustração. Ou mesmo a felicidade que te impulsiona a querer mais. Então você vai atrás de novos produtos. Essa impressão de que as coisas estão separadas umas das outras é o que é chamado de Maya. É a ilusão que faz parecer que o absoluto foi fatiado em muitos singulares. E aí ele explica, né, que essa autodivisão, essa força de autodivisão é chamada de morte. Mas a palavra sânscrita é mirtyu. Como um M mudo, né? Mrityu. Que significa, se você for buscar a tradução literal da palavra, é mais. E aqui é associado à morte. Por que o mais está associado à morte? Porque o absoluto não lhe falta nada. Ele começa a se dividir porque acha que falta. Então ele deixa de existir singularmente para existir partido. E aí ele diz que esse princípio é o que destrói o indivisível, aquilo que isola um do outro, aquilo que desfigura a condição original das coisas, o destruidor do estado original das coisas. Isso é chamado simbolicamente de morte aqui, e além disso é descrito como a fome pelas coisas, para agarrar os objetos. Não é assim que você se sente? A cultura pop não vive disso? Da fome, por mais uma temporada, por mais Eu preciso, né, mano? Eu quero saber quem matou a Laura Palmer. Eu preciso, eu não vou viver se eu não souber. Quer dizer, a gente falou sobre a TV como alma do capitalismo, né, no vídeo anterior, e é de fato, porque ela alimenta o desejo. E hoje em dia, os produtos estão cada vez mais fracos, mais inferiores, mas o desejo continua sendo alimentado. Então ele diz que esse princípio, a Sanayaya Himirtu, é o impulso que está simultaneamente presente no processo de criação para uma involução das coisas. Quando há uma separação de uma coisa da outra na criação, o que você vê, o que se vê é distinguido do que é visto, o sujeito, nós, é separado do objeto, seja qualquer objeto. Falando de cultura pop por conta da importância dela, mas é para qualquer coisa. Eles lutam para se tornarem um. Isso significa que esse sentimento, ele de certo modo é positivo. Porque tanto o objeto como o sujeito querem se tornar um. É como se o filme quisesse ser visto, o livro quisesse ser lido, a música quisesse ser ouvida. E aí ele fala, né, porque aquilo que está separado tem ocultamente presente em si a capacidade de se unir. Pois os dois nada mais são do que a substância do um. Então um puxa o outro, um atrai o outro. Assim a indivisibilidade do um avança mesmo na divisibilidade dos dois. Então quer dizer que esse desejo, a princípio, ele é bom. Mas como ele não se concretiza, e o objetivo é não concretizar, ou ao te dar algo, por exemplo, Vingadores Guerra Infinita,
Te deixar totalmente enlouquecido para ver Capitã Marvel e depois Ultimato? Quando aquilo te instiga a uma outra coisa, ainda maior, quando você não tem a sensação da união ali, como ele diz aqui, a inquietação por toda parte. Ele diz, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, todo tipo de coisas indesejadas são uma disputa entre os dois elementos da alma. O desejo pela diversidade, eu quero uma temporada nova, eu quero X-Men 97, não importa que tenha a série clássica, eu quero uma nova, eu preciso ver uma nova. Eu preciso de mais um God of War, eu preciso de mais. E o desejo pela unidade, lutando um contra o outro. O desejo de que aquele um se dividem cada vez mais, por isso que séries vão se estendendo até ficarem irreconhecíveis. Olha o que aconteceu, uma série de cinema, Jogos Mortais. Parece que está voltando assim, né? Parcialmente, no filme novo. Mas Jogos Mortais se perdeu completamente. Saía filme todo ano. Olha o que aconteceu com Blacklist. Enfim, muitas séries aí que elas continuam se ramificando. A gente quer e eles nos dão, entre aspas, nos dão o que a gente quer. Mas ao mesmo tempo nós queremos nos unir àquilo. Esses dois desejos lutam um contra o outro. Ele diz, esta luta é o samsara, a roda dos renascimentos. Este asana yaya, a fome do espírito é a atividade do cosmos, onde por um lado luta para se tornar cada vez mais amplo em sua expansão física quantitativa. Por outro lado, luta para se tornar um com o universal, com o espírito universal. Portanto, temos dois elementos sempre presentes em nós. Esses elementos juntos formam o hype pelas coisas. Quais são os dois elementos? A tendência à unidade e a tendência à diversidade. A tendência a pedir mais e a tendência a reunir, a recuperar a unidade. Pedimos expansão em quantidade, mais produtos, eu quero mais produtos. A terceira temporada de Twin Peaks surge num momento, 2017, quando o woke chega com força no cinema, principalmente com Star Wars. Para que alguém queria mais filmes de Star Wars? Tendência à diversidade. Expansão em quantidade. Olha quantos produtos de Star Wars saíram, e nem vale nada. Quando alguma coisa tem alguma qualidade, como Mandaloriano, essa qualidade acaba. Expansão em quantidade, ao mesmo tempo pedimos aumento do nosso valor em qualidade. O que a gente espera que aquilo vai nos acrescentar, simplesmente não acrescenta, não pode acrescentar. Nós sentimos a falta. Essa tendência destrói as séries. Essa fome destrói todas as coisas. Inclusive destrói os nossos relacionamentos, destrói a nossa vida, destrói a nossa existência, nos torna infelizes. E a cultura pop, mais do que qualquer outro lugar, aprendeu a alimentar isso freneticamente. E os ovos podres que a mãe de toda maldade cospe na cabeça das pessoas, cospe, e desses ovos saem os espíritos imundos que inquietam as pessoas, que entram dentro delas e geram nelas fome e inquietação e angústia, são esse princípio de divisão. São esse princípio de multiplicação, de diversidade. E ao mesmo tempo, sabe que uma vez que há diversidade, também haverá o desejo pela união. É daí que as coisas são desejáveis. É assim que a gente quer. Queremos nos completar com elas. Só que, efetivamente, a gente não se completa. Para terminar, vou citar mais um texto aqui, no capítulo 4 desse mesmo livro. Aí diz o seguinte: desde o início do mundo, apenas Atman é o eu. Atman é a centelha divina. É eu, você pode dizer eu. Aham ou Atman é eu. Estava na forma de Purusa. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. Observando tudo, ele não viu nada além de si mesmo. E ele disse:
eu sou ele. Daí surgiu o nome eu, Ahan. E por isso mesmo agora, quando alguém é chamado, ele diz primeiro, sou eu, e depois fala qualquer outro nome que tenha. Porque antes de tudo isso, ele queimou todos os males. Então ele é chamado de Purusa. Aquele que sabe disso, queima de fato qualquer um que deseja estar à sua frente. Então aqui, o ser divino, a mente cósmica emerge da pressão da morte, ele toma consciência de si mesmo e aqui ele existe como Atman, como autoconsciência. E aí, para que a gente compreenda que isso diz respeito a nós, o Krishnananda explica também sobre esse capítulo. Essa pessoa suprema é chamada de Purusa. Por que ele é chamado de Purusa? Qual o significado da palavra? Purusa, aqui diz o Upanishad, significa aquele que queimou o mal do contato externo. Como assim queimou o mal do contato externo? Porque ele fala isso, né? Ele queimou todo o mal. Por isso é chamado de Purusa. Ele diz que não havia visto nada a não ser ele mesmo. Aquele que sabe disso queima o mal, todo o mal que deseja estar à sua frente. Então ele diz que o mal que ele queimou foi a externalidade. Ele sabia que não havia nada fora dele, tudo estava dentro dele. Ele continua explicando, essa consciência queimou todo o mal. E somos informados aqui que o mal mencionado é o mal da externalidade. Não havia externalidade, então não há mal, exceto a externalidade. Acreditar que existe algo fora de mim. Tudo faz parte disso, tudo é uma manifestação disso. Ciúme, externalidade. Ódio, externalidade. O amor não realizado, externalidade. Enfim, qualquer coisa que você puder pensar que é ruim, que causa sofrimento, externalidade. Aí ele fala, tudo que chamamos de mal e indesejável neste mundo é filho da externalidade. Quando a externalidade não existe, o mal também não pode existir. E não houve externalidade no único Purusa. O mal do contato com a externalidade não surge quando tudo era apenas o eu, quando tudo era apenas o Atman, o Ahan. Na medida em que ele queimou a exterioridade e estava consciente apenas de si mesmo, com exclusão de todo o resto, por isso ele é chamado de Purusa. E o mesmo acontece com qualquer pessoa que saiba disso. Ya Evan Veda. O mesmo acontece com qualquer pessoa. Qualquer um pode tornar-se assim, diz o Upanishad, assegurando-nos que também podemos ser como este Purusa e destruir todo o mal. O mal do contato. Contato em que sentido? Para ter contato, eu só posso ter contato com algo que está externo em mim. O mal do contato pode cessar quando cessa o desejo de contato. Então nunca mais vou abraçar meus pais, meus filhos, minha namorada. Calma. Olha só, o desejo de contato surge devido à crença na realidade das coisas externas e, portanto, é uma injunção para a meditação no Supremo Purusa simultaneamente. Quer dizer, você vai entender, você pode compreender que tudo existe dentro de você. Assim ninguém pode tirar coisa nenhuma de você. Isso não quer dizer que você não vai ter contato ou não vai expressar o seu sentimento pelas pessoas, mas quer dizer que você não vai precisar disso. Que isso não vai determinar suas atitudes, suas ações ou a falta delas. Ele diz que esse ser único vai se dividindo, que é o que fala o capítulo, não li ele todo, né, até se dividir até as matérias mais baixas, né, não orgânicas. E ele explica uma última coisa aqui. Não é possível possuir nada neste mundo. Este é outro grande conselho que nos é dado mais adiante no decorrer da descrição. Não é possível possuir nada, porque tudo que se possui está fora, entre aspas. E a filosofia é que nada que esteja fora de si mesmo pode ser possuído. Portanto, o luto, a perda ou a separação são inevitáveis no mundo. Pois todo mal vem disso, né? Luto,
perda, separação. O que não pode ser perdido é apenas o eu, seu eu interior, o Atman. Todo o resto está sujeito à destruição. Se alguém se apega a coisas que são diferentes do eu, essas coisas se afastarão dessa pessoa um dia ou outro. E, portanto, é sabedoria por parte das pessoas adorar a individualidade das coisas em vez das formas das coisas. A individualidade das coisas em vez das formas, ou seja, aquilo que no interior delas é um comigo. Dessa forma, a completude universal deve ser percebida na meditação. Em resumo, então, o que o David Lynch fala? Por que aquela coisa é a mãe de toda a maldade? Porque ela incitou no cosmo a divisão e a energia atômica, não é isso? Como é que você libera energia atômica? Não é dividindo o indivisível? Não é dividindo o indivisível, o átomo? Quer dizer, ele é divisível, né? Mas átomo necessariamente é o indivisível. Esse é o significado do nome. Você libera aquela energia destruidora dividindo o indivisível. E daí vem o mal, que divide, que separa, que faz com que a gente não entenda. E como a nossa essência continua sendo uma, nós desejamos nos unir àquilo de que nos dividimos. E aí as forças das trevas manipulam esse desejo, jogando conosco, manipulando com os nossos apetites e nos adoecendo, nos fazendo literalmente sofrer. Literalmente sofrer. Nossa, você está complicando demais o entretenimento, a cultura pop. Meu amigo, entende uma coisa. O woke não vai embora. Sabe por que ele não vai? Porque a cultura pop chegou no limite. O Hollywood chegou no limite. A música, a produção chegou no limite. E essas pessoas perceberam que algo superior às próprias histórias precisa ser encontrado. E eles estão implantando essa conversa fiada deles nesse algo, como sendo esse algo. A nossa única saída é descobrir por que nós amamos tanto essas coisas. Por que nós amamos tanto esses filmes? Por que nós amamos tanto essas histórias, essas canções? Porque elas são uma parte de nós, que nós julgamos perdida. Que nós julgamos estar fora de nós. E uma parte de Deus. É o próprio Deus que nós restauramos quando a gente recupera essas coisas, quando nós recuperamos ou despertamos para essa unidade. Aí os estúdios não te manipulam mais. Aí a sua mão não vai mais estar sempre vazia, falando eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais uma temporada, eu quero mais um episódio. Porra, tá lacrando, mas eu vou ver até o final, porque quem sabe melhora. Ah, não, a próxima temporada vai ser melhor. Você não vai mais estar assim. Consequentemente, a batalha cultural, porque a batalha comunista, progressista, ela é sempre cultural. Sempre foi cultural. Ela é e sempre será cultural. A política vem depois. Consequentemente, eles não vão mais ter como alimentar essa batalha. Primeiro porque o senso de transcendência das pessoas que os assistem, que os acompanham, que acreditam neles, vai acabar. Elas vão sair daquela hipnose. E nós não vamos mais servir às indústrias, às empresas, aos conglomerados aí de mídia que nos manipulam, que manipulam a nossa fome. Fora isso, não tem jeito. Não tem outro caminho. Não tem outra saída. A gente reclama, o Nerdola reclama, porque ele sente algo que ele não consegue explicar. E que a gente vem falando desde o início desse canal. Para vencer a mãe de toda a maldade, para vencer o poder que divide, o diabo significa isso, o que divide. Esse é o significado da palavra. Nós precisamos de Deus. E para encontrar Deus, nós precisamos de unidade. Vencer o desejo pelo despertar da unidade.